Alô, Rasmaninha, está começando mais um Lezeira Podcast comigo, Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria. Muito amor e humor para você aí do outro lado que nos acompanha em mais um episódio muito bacana, que aqui eu tenho o prazer de trazer pessoas para eu comentar, para eu matar as minhas curiosidades e, com certeza, as suas também. Mas eu quero agradecer antes aos nossos patrocinadores. Muito obrigado ao Nova Era Super Atacado, o maior atacarejo da região norte. Obrigado a Romanel, Grupo GEA. Muito obrigado pelo carinho, por vocês patrocinarem a nosso podcast. E a mais nova patrocinadora, Lili e Vivi Comidas Regionais. E hoje, como sempre, dando aqui um apoio pra gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Vambora! Você que nos acompanha nas plataformas digitais, o nosso Lezeira Podcast de hoje, eu tenho a honra de conversar com um membro da Academia Amazonense de Letras, poeta, dramaturgo, eita, e por aí vai, e professor, com vocês, Tenório Teles, hoje aqui com a gente. Que legal, obrigado, professor. É uma honra tê-lo e eu já venho lhe acompanhando há muito tempo, porque eu sou um apaixonado por livro e eu agradeço a sua presença hoje com a gente aqui, viu? Eu que te agradeço, Márcio, pela oportunidade de estar aqui e principalmente pelo fato de que nós somos dois irmãos lá da beira do rio, você lá de Tefé e eu lá do Rio Purus. Eu nasci no Rio Purus, numa localidade que pertencia ao município de Anuri, e fui criado na beira do Solimões, na casa dos meus avós, lá próximo a Manacapuru, num lugar chamado Costa do Cabaliana, em frente à Ilha do Marrecão. Ah, eu sei onde é a Ilha do Marrecão. Você que desceu o rio vindo para Manaus, passou pela Ilha do Marrecão. É verdade. E a gente sempre fala, quando vem de Tefé, quando olha o estirão de Manacapuru, o caboclo fala assim. Exatamente. Depois do estirão de Manacapuru é Manaus. Só que depois desse estirão ainda tem mais algumas horas de viagem. Exatamente. Só que o caboclo tem esse costume de dizer, não, é bem ali, é rápido. Exatamente. E olha só, quando eu trago pessoas aqui, convidados especiais como o senhor, eu me sinto feliz porque me traz boas lembranças dos meus primeiros momentos diante de um livro no interior. Isso. Eu fui criado com os professores sendo amigo da minha mãe. O que eu aprontava de manhã, elas iam fofocar de tarde lá para a mamãe, e a mamãe ainda dizia, por que tu não deu um cascudo nele? Exatamente. O professor tinha. Eu não sei como está hoje, o senhor pode me falar melhor, mas o professor tinha uma autoridade com o aluno equivalente ao do pai e mãe, não era, professor? Tinha. Eu me lembro, foi bom você falar disso, Márcio, porque eu aprendi a ler lá na casa dos meus avós, nessa comunidade, nessa localidade. Na época não era comunidade, localidade, lá no Cabaliana, no porto do seu Francisco Teles. Para você ter uma ideia disso que você está falando, o meu professor, o Preto Gerdeão, chamava assim ele. Quando ele passava lá na frente da casa do meu avô, no caminho, a gente tomava a benção. Professor? A benção, professor. Tal o respeito que se tinha pela figura do professor, né? Então, mamãe mandava, olha, tome a benção do seu professor. Isso era respeito que se tinha pelos professores. Porque nossa, é muito difícil imaginar isso hoje. As coisas mudaram muito nesse aspecto, né? Porque eu não sei o que aconteceu, Márcio, mas o fato é que as relações, de modo geral, se banalizaram muito e perdeu-se esse sentido, essa devoção que já se teve no passado pelas pessoas que eram importantes na vida da gente. Eu acho que isso aconteceu com você, né, na sua época, mas nós respeitávamos as pessoas mais velhas, a gente tomava a benção daquelas pessoas antigas que moravam lá no lugar. Tomava a benção do padre. Do padre, exatamente. Então havia um sentido de respeito muito grande e infelizmente hoje boa parte desse tipo de sentimento, desse tipo de devoção que se tinha
pelas pessoas que eram importantes, como é o caso do professor. Infelizmente, isso se perdeu, e o que nós testemunhamos hoje é um ambiente de muita violência até no espaço escolar. Violência mesmo. Estão batendo nos professores. Há notícias frequentes, casos frequentes de professores que são intimidados, espancados, denunciados. Se um professor, às vezes, exige um pouco mais do aluno, alguns pais, não são todos, evidentemente, acham que o professor está se excedendo, alguns vão para o Ministério Público. Infelizmente, se perdeu um pouco disso. Eu acho que isso é muito lamentável. Eu acho que é importante recuperar alguns valores que se perderam. Porque é muito triste, assim, eu sou fruto de um professor, de uma professora. Eu já fiz algumas palestras de abertura de ano letivo que eu dizia que um professor definiu a minha vida, a minha carreira. Uhum. Eu tive uma professora que me tratava com tanto amor e carinho que eu passei a amar matemática por causa dela. Eu tive uma professora que no interior a gente ficava de castigo ou tinha que fazer tarefa, ia de tarde lá para a professora para cumprir a tarefa, e ela me ensinava, mandava eu ler sobre arte, cultura. Foi as primeiras vezes que eu ouvi falar em Leonardo da Vinci, em Michelangelo, foi estudando com essa professora. E eu me tornei o que eu me tornei hoje, e eu sempre falo isso com muito orgulho. A minha mãe, inclusive, meu pai sempre falavam que quando ninguém acreditou mais em mim, uma professora acreditou. Então, era tão forte a presença de um professor na minha vida que eu acredito que isso me fez o que eu sou hoje. Tudo isso para lhe perguntar que essa geração que não respeita o professor, que geração vai se tornar, professor? Olha, Márcio, eu tenho me perguntado muito sobre isso, porque é muito difícil, você sabe, Márcio, e qualquer pessoa que estuda, que tem um pouco de bom senso, sabe que a vida é muito difícil e que as crianças e os jovens precisam ser preparados para a vida, né? E como é que você vai preparar esses jovens para a vida, para os desafios, para a existência profissional, para aprender a viver, a conviver, né? Sem os valores, sem estudar, né? sem a compreensão, sem a sabedoria, Márcio, sem a sabedoria. Porque para viver, Márcio, é preciso ter muita sabedoria, muita resiliência. Eu me lembro no interior, meu avô Francisco Teles, que era um homem ignorante do ponto de vista formal, mas um homem muito sábio. Ele me dizia sempre, quando ele me repreendia, às vezes por algum mal feito que eu fazia, ele dizia: meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Viver, qualquer ser vive, até uma batata. A gente tinha batata lá no quintal, lá na frente da casa. Está vendo aquela batata ali, meu neto? Está vendo aquela batata ali? Aquela batata eu joguei, ela ali, ela nasceu ali, ela nasce. Mas o ser humano não é assim. Viver é uma arte, você tem que aprender a viver. E é verdade. Ele dizia, e para viver, você tem que trabalhar, você tem que ter disciplina, você tem que ter coragem. Meu avô me disse isso quando eu era menino, nunca me esqueci disso, Márcio. Isso norteou a minha vida. Então, nos dias... Isso criança, né? Criança. Tanto é que até hoje serve. Serve, e eu lembro dele. E ele estava certo. Viver é uma arte. E nem todo mundo aprende essa arte. E aí vem a questão que você diz, o que vai ser dessa geração ou dessas gerações que está se forjando, está se formando, sem ter esses referenciais que são importantes, sem ter esses valores que são fundamentais. Pessoas que não aprenderam a lutar, pessoas que aprenderam a ter tudo, não é? Tudo pronto. Tudo pronto, tudo ao alcance da mão, muita facilidade. Só que os pais não vão viver para sempre. Vai chegar um dia que esse jovem vai se tornar adulto, vai ter que enfrentar o mundo, vai ter que enfrentar a vida. E como é que vai ser? A vida vai dar tudo de graça? A vida vai ter a paciência? Não sei. Porque o que eu aprendi, pelo menos, é que a vida não tem compaixão. A vida é dura e só sobrevive nessa vida quem trabalha, quem luta, quem tem disciplina, quem tem persistência. Isso foi o que eu aprendi. Professor, é muito gratificante para a gente ouvir isso e importante para quem acompanha a gente, ou no carro, na academia,
ou no quarto assistindo a gente, porque a gente também está chegando através de todas as plataformas de áudio digital, e você, de repente, está ali no carro pensando o que você vai dar para o seu filho, qual é o rumo que você vai dar na vida do seu filho. E isso é muito legal o senhor falar, porque, às vezes, alguém da família fala para o pai, olha, está sendo muito bom com esse menino. Não, mas é assim mesmo, esse é assim mesmo. Ou então, não, quando ele crescer ele aprende, pode ser tarde demais. Né? Isso é indiferença. Isso é indiferença. É o pai que esquece o filho no quarto o tempo todo. Existe, Márcio, tem uma coisa assim, sabe? Eu vou dizer agora uma coisa, eu vou aproveitar para dizer isso aqui. Se tiver algum pai, alguma mãe, não é conselho, não é reprimenda, não é nada. Mas se servir de alguma coisa, eu vou dizer uma coisa aqui, que eu espero que possa servir pelo menos de reflexão. E eu vou dizer uma coisa que minha mãe me disse. Minha mãe trabalhava na juta, plantava juta lá no interior. Minha família é uma família de trabalhadores da juta. E quando eu aprendi a ler lá no interior, com 5 para 6 anos de idade, minha mãe era analfabeta, ela ficou muito feliz porque eu aprendi a ler. E ela me disse as seguintes palavras: meu filho, eu vou trabalhar nesse fábrico, vou juntar o dinheiro e vou para Manaus, vou arranjar um emprego e eu venho lhe buscar para você estudar, porque eu quero que você seja alguém na vida. Mamãe veio, 1 ano depois ela foi me buscar lá no interior para que eu estudasse. Eu estou aqui hoje, Márcio, por causa desse gesto da minha mãe. Nossa, eu me arrepio todo agora. Senão eu estaria lá até hoje, como estamos, meus primos, até lá, hoje estão lá ainda, meus primos que brincaram comigo, no cabo da enxada e do teçado. A vida te deu uma oportunidade e tu te agarrou nela. Exatamente, minha mãe. E quando eu cheguei aqui para estudar, mamãe, a dificuldade muito grande, fomos morar num quartinho alugado, ela trabalhava numa empresa ali chamada Cunha Filho, que ficava na Cachoeirinha, fazia muita hora extra, e mamãe e eu ia para a escola, fui estudar numa escola pública, e mamãe me disse uma outra coisa: meu filho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho herança para deixar para você. O único bem que eu vou deixar para você é o estudo. Então estude, porque é isso que vai lhe dar um futuro melhor. Isso ficou na minha cabeça. Então eu vou dizer agora uma coisa aqui a você e às pessoas que lhe acompanham. Se tiver algum pai, alguma mãe. Pais que me ouvem neste momento. A maior herança que vocês podem deixar para os filhos de vocês, o maior bem que vocês podem legar aos filhos de vocês é o conhecimento, é o estudo, uma boa formação. E uma formação baseada na disciplina, no trabalho e, principalmente, orientando os filhos para que eles conquistem as coisas. Só valoriza quem conquista. A facilidade demais, não permitir que a pessoa exercite a conquista, pode se tornar um grande problema na formação dessa criança e desse jovem. O meu pai, ele me dava a caixa de picolé e ele dizia: o que tu faturar é teu. Eu já contei diversas vezes essa história. E hoje eu entendo, e todos os dias, quando eu saio de casa para trabalhar, eu entendo que eu estou pegando a minha caixa de picolé para vender. Exatamente isso. E eu tinha apenas 12 anos. E aí eu vou complementar o que você está falando. Criou-se na nossa sociedade hoje, por conta de muitas incompreensões, uma certa visão da formação das crianças, que eu considero que não é a mais adequada. E qual é essa compreensão, Márcio? É a seguinte: tem muitos pais que pensam assim: eu sofri muito, eu não quero que meu filho sofra. Tem isso. É um engano, é um erro. Esse pai está esquecendo, ou essa mãe está esquecendo, que foi exatamente esse sofrimento,
essa dificuldade que forjou a coragem, que forjou a vontade de vencer e de trabalhar. Quando você dá tudo, você acha que está ajudando, você está prejudicando. Porque você está tirando dessa criança uma experiência fundamental na sua formação, que é a experiência da conquista. É exatamente essas pequenas conquistas que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida, que vão nos forjando, que vão nos preparando para a grande guerra, que é essa guerra pela sobrevivência no mundo e no dia a dia. Que hoje está muito difícil. Está difícil. Então, quando você saía com a sua caixinha de picolé, você poderia pensar assim, algumas pessoas poderiam dizer, que maldade com essa criança, ele vai passar vergonha. Não, isso te forjou, isso te preparou, isso te ensinou a lutar, a conquistar, a buscar. Porque cada coisa... Você voltava para casa com o dinheiro acumulado, aquilo era uma conquista para você. Era uma conquista, ainda mais quando eu descobri que o de Cupuaçu, açaí, Buriti é o que mais vendia. Exatamente. Aí o papai, rapaz, esse menino não larga essa caixa. Eu digo, não, agora se eu disse que o que eu vender é meu, então pronto. Exato. É claro, né, Márcio, que as coisas mudaram, as condições melhoraram muito. Não significa que os pais tenham que maltratar ou tenham que colocar os filhos, vamos dizer, numa situação semelhante, mas ensinar que ele precisa estudar, que ele precisa lutar para conquistar as coisas, que ele precisa ser forte, ter coragem. Porque é isso que vai fazer ele enfrentar. Exatamente. E, principalmente, ensinar a conquistar. Beleza! Ei, professor, olha, eu tenho muita curiosidade aqui, porque... Primeiro que o senhor não é muito de sair de casa para dar umas entrevistas. Eu descobri aí que o senhor é muito... O senhor é ali na dele. O senhor é um cara tímido? O senhor é um cara... Como é que eu posso saber mais do Tenório? É um cara mais reservado? É um cara mais tímido? Eu não estou nem falando... Não, Márcio, eu gosto de ficar em casa trancado lendo livros. Não. Como é o Tenório? É um cara... Fala aí, quebra esse galho, professor. Eu diria... Márcio, assim... A gente que veio do interior, a gente é meio cerimonioso, né? Eu sou meio cerimonioso. Eu não gosto muito assim de me expor, entendeu? Eu vou para a luta, claro, eu faço minhas coisas, mas eu prefiro ficar ali muito no meu canto. Professor, como é que surge... da onde vem essa poesia? Da onde vem essa vontade de escrever, de contar história? São quantos livros publicados? Em torno de 17 livros. 17. O Richard já tem esses livros aí. Eu vou mostrar para a galerinha que nos acompanha em casa. Já estão na Amazon. Comprando lá, o professor ainda ganha, né, professor? Então, bora comprar na Amazon os livros do professor. Olha. Clube da Madrugada, que eu sou... desculpa aí de contar um negócio aqui. O senhor vivenciou isso aí. Eu queria ter sido pelo menos um moleque ali de 12 anos para ouvir o que rolava no Clube da Madrugada. Eu perguntava isso do Joaquim Marinho. Eu convivi com muitos autores do clube, Bacelar, Antístenes, né, Alencar e Silva. Nossa, professor, que honra isso, hein? Publiquei, inclusive, obras desses autores depois, né? Como eram os encontros ali, professor? Conta, por que o nome era Clube da Madrugada? Eu já peguei a parte final, né? Mas, assim, o clube, veja só, o clube surgiu em 1954. À época, esses autores, Luiz Bacelar, Antístenes, Farias de Carvalho, Alencar, Tiago de Mello, esses autores todos, eles eram muito jovens, tinham 20 e poucos anos, né? E alguns estudavam ou davam aula lá no colégio estadual. Certo. E o ponto de encontro deles era ali a Praça Eleodoro Balbi, mais conhecido como Praça da Polícia, porque lá ficava o Café do Pina. Então eles se reuniam ali, tomar café, beber um pouco, conversar, discutir literatura. Eram jovens que se interessavam por livros. E exatamente em 1954, em novembro, no dia 22 de novembro, eles se reuniram lá. Nessa reunião esteve presente Luiz Bacelar, Saul Benchimol, Teodoro Botinelli de Assunção, Francisco Pereira Batista. Eles estavam reunidos lá, discutindo que era importante criar um movimento, porque na época eles faziam críticas à Academia Amazonense de Letras, que era uma entidade já mais
academicista, e eles eram jovens, queriam mudar, eles... queriam renovar, aquele espírito da rebeldia, né? E foi aí, nessa reunião, entrando pela madrugada, que tiveram a ideia de criar uma agremiação literária. E falaram em muitos nomes. E segundo o que o Bacelar me relatou, como já era madrugada, surgiu a ideia de dar a essa agremiação o nome de Clube da Madrugada. Mas pegou um vento muito grande. Por duas razões. Porque já era madrugada e porque a madrugada simboliza o prenunciar de um novo dia. Mas rolava uma boemia no meio aí. Muito. Rolava ali um celesteiro, rolava ali um papo ali com a galera de umas filosofias, não era? Não essa geração do clube, de um modo geral, eles eram boêmios, assim. Né? Eles eram da noite, frequentavam os bares da época. Eu queria estar no meio desse clube, olha, professor. Porque eu gosto da noite. Eu gosto desses bate-papos filosóficos. Eu me amarro nisso. E o que era interessante é que esses jovens, eles eram jovens eles eram grandes leitores, eram muito preparados, e eles discutiam muito temas relacionados à cultura, à política e à literatura. Pois é, aí entra a política, aí os caras começaram a botar pra cima deles, não foi? Foi, muitos... Eu sei um pouquinho, mas vai contando pra gente. Porque foi em 54, 10 anos depois teve a ditadura, e como, de um modo geral, os autores que eram ligados ao clube, eles eram muito críticos, né? Eles foram, de alguma maneira, alvo daquela situação. Tanto que o poeta Luiz Bacelar chegou a ser detido, o padre Ruas foi preso, ficou algumas semanas preso no Comando Militar da Amazônia por causa disso. O Bacelar, por exemplo, é um caso engraçado, porque ele foi preso, e aí quando ele foi ser interrogado, o coronel que o interrogou foi perguntar: o senhor é comunista? Aí o Bacelar, com aquele jeito rabugento dele: não, não sou comunista não, eu sou monarquista. Aí soltaram o Bacelar porque viram que... O Márcio Souza já estava também no clube nessa época? Ainda não. Foi bem depois? Bem depois. O Márcio Souza já vai surgir para a literatura nos anos 70. Professor, aí tem mais. Tem o parnasianismo, o simbolismo pré-modernismo, poesia e poetas. Esse aqui é meu mais recente livro. Estudos de Literatura do Amazonas. Foi lançado... Quando isso? Agora, janeiro de 2021. Ele foi lançado, não é? Exatamente. Professor, quando eu fiz o saudoso vestibular da UA, que a gente tinha que se matar, senão não entrava, eu também. E eu fiz o vestibular, eu estudei tanto, eu li tudo que era livro, e eu, ao mesmo tempo, eu achava que tinha pouca literatura do nosso estado, assim como tinha poucos livros de história do nosso estado, assim como tem poucos livros de geografia do nosso estado. Eu estou falando de uns 15, 20 anos atrás. A pergunta é que eu sei que o senhor hoje está na parte de edições também, de editora, né, de livro, tem todo um trabalho. E eu ia comprar lá na saudosa Livraria Valer alguns livros. Uma perguntinha, professor. O que acontece? O que aconteceu? Por que o nosso estado não é rico? Não sei como está hoje, mas não é rico em literatura, em mais documentos, assim, mais livros documentais. Olha, o que o senhor acha que se deve a que isso? Olha, eu acho que tudo isso tem relação com o que nós estávamos falando, Márcio, a educação. A educação precisa melhorar. A educação precisa formar leitores. Né? É inconcebível que uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes tenha um percentual de leitura tão baixo. Né? E tenha também um quantitativo de leitores mesmo tão limitado. Né? Isso tem a ver com... Isso deve à escola. Eu acho que isso tem a ver com a educação. A educação? Tanto a educação doméstica, porque os pais deveriam incentivar os filhos a ter essa paixão pelos livros. Né? Eu acho que os pais ajudariam muito se lessem mais para os filhos, se conversassem, se criasse um ambiente propício para a leitura. E a escola também, de um modo geral, precisaria dar uma atenção maior para a leitura. Não é? Os alunos das escolas públicas precisavam, ou precisam, do meu ponto de vista, ler mais. Agora, vale registrar o seguinte, que tem muitos professores hoje nas mais diversas escolas fazendo um excelente trabalho. Precisava ser uma ação, vamos dizer, coordenada de promoção da leitura, de criação de bibliotecas nos bairros. Eu acho que esse é um projeto que precisa ser
vamos dizer assim, enfrentado, né, com muita determinação, porque na periferia os jovens, de modo geral, não têm muitos equipamentos culturais, então eles ficam ali, de certo modo, suscetíveis, né, ao tráfico e à violência. Então, criar biblioteca nos bairros ajudaria muito, né? Então, eu acho que isso explica parte desse problema de um certo, eu diria que uma certa timidez em termos de cultura livresca, não é? Professor, o senhor, como membro da Academia Amazonense de Letras, o senhor deve olhar ter um olhar cirúrgico nesse ponto. Lá, eu sei que vocês muitas das vezes não comentam o que rola ali dentro, mas uma das preocupações da academia é isso aí também? A academia, ela assim, as academias surgiram no mundo com uma finalidade fundamental. As academias surgiram na Europa há mais de 300 anos com o objetivo de ser uma espécie de guardiã da língua, né? e da cultura, da sua respectiva sociedade, né? Então, no Brasil, quando Machado de Assis, o Joaquim Nabuco e os outros intelectuais decidiram fundar a Academia Brasileira de Letras, foi com a mesma finalidade, que a academia fosse ali uma espécie de farol, né? Que teria como finalidade promover a língua, incentivar o estudo, né? Os estudos relacionados à língua, à literatura, promover um debate sobre a relevância dos nossos autores, da nossa cultura. Essa era a finalidade. A nossa academia também, quando ela foi fundada, em 1918, ela surgiu com essa finalidade, que ser aqui no Amazonas um espaço de reflexão sobre a língua portuguesa, sobre a cultura brasileira e também promover a cultura regional. E tem acontecido na academia muitos debates, têm sido tomadas iniciativas com esse propósito. Agora, assim, não é? Dentro de um universo muito grande, é ali um pequeno recorte que tenta dar sua contribuição como pode nesse processo. E como é que a academia, por exemplo, contribui na prática? Um político deve ouvir a academia não se mete nessa questão, mas dá um conselho? Eu penso que, assim, a academia ela tem, entre seus membros, muitos intelectuais influentes na sociedade, né? Alguns que ocuparam cargos, funções, e, claro, eles também tentaram contribuir com esse trabalho de promoção, né, das ações culturais. Por exemplo, a academia ela teve, durante muito tempo, uma atividade que seria os sábados na academia, com debates, com encontros que foram muito importantes, que congregava, que reunia estudantes universitários, estudantes secundaristas, e lá aconteceram grandes reuniões. Eu mesmo fiz lá, junto com o acadêmico Antônio Loureiro, nós fizemos lá um grande seminário sobre literatura e história. E esse curso, inclusive, foi gravado. É um curso sobre a história da literatura no Amazonas, das origens até os dias de hoje. Eu fiz essa parte da literatura e o professor Loureiro fez a parte da história. Foi um negócio bonito demais, a academia sempre muito cheia, né, de estudantes, pessoas interessadas, e isso contribuiu muito. Legal. Infelizmente, Legal. A pandemia, Marcela, desarticulou muita coisa. Muita né? gente. Por Agora, exemplo, eu tinha um corpo todo malhadinho, aí na pandemia eu engordei. Pois eu tive que... Olha, eu fui obrigado a merendar na academia. Na pandemia. Pois é. Aí agora, porque é a desculpa agora, viu, professor? Não, fulano tá gordo. A pandemia engordou todo mundo. E agora está voltando. O doutor Aristóteles Alencar, que é o presidente atual, ele está lá tentando retomar, reativar as atividades. E, inclusive, já vou até dizer o seguinte, que no próximo sábado, dia 23, lá no Museu da Cidade, ali no Centro Histórico, na Praça Dom Pedro II, onde era a antiga prefeitura, vamos ter a comemoração do Dia Mundial do Livro, que é uma data instituída pela Unesco para celebrar a memória de Cervantes e Shakespeare. Então, de 9 às 11, vamos ter lá debates, apresentações sobre a obra de Cervantes, sobre a Semana de Arte Moderna e sobre o centenário de José Saramago.
Olha então, que bacana. quem quiser participar já está convidado. É sábado, dia 23, de 9 às 11 horas. Só para registrar, nós estamos em 2022, porque você pode ouvir ou assistir esse podcast depois e vai correr lá na praça e em 2025, de repente, não é no dia 23. Exatamente. Professor, de onde veio a paixão pela poesia, já que a sua mãe, ela não sabia ler, o seu avô não sabia ler também, mas de onde veio essa paixão pela poesia, pela leitura? Como é que surge isso? Meu avô, Márcio, era, ou não? Márcio, aconteceu um negócio muito interessante. Um encontro com Deus? Olha só como é que é a vida, né? A vida é um grande mistério, né? A vida é um mistério. E acontecem coisas que não estavam programadas e essas coisas terminam determinando a sua vida e a sua história. Como eu te falei, eu aprendi a ler lá na beira do Rio Solimões, na casa dos meus avós. Lá não tinha escola. Mas quem lhe ensinava a ler? Mas aí que eu vou lhe dizer. Lá, você sabe que no interior, naquelas localidades, naquelas comunidades, tem sempre a sede. Tem a sede, que eu grito os balanços a sede, que à noite eu ia lá dançar e tal. Exatamente, acontecem as festas e tal. Lá também tinha uma sede. E essa sede ficava durante o dia desocupada, né? Não acontecia nada, porque era só nos dias de festa ou de reuniões da comunidade, né? Como tinham muitas crianças lá, os pais de lá tiveram a ideia de contratar um professor para ensinar as crianças. Olha que legal! E aí tinha aqueles bancos compridos, os pais mandaram comprar aqui no Mercado Grande aquela cartilhazinha, o ABC. Lembro, tinha um curumim na capa. Exatamente. Uma professora na capa. Era uma professora. Exatamente, o ABC. E aí contrataram o Preto Gerdião. O professor que é o professor. Que o senhor tomava a benção. E o meu tio Cristiano também, que ajudava. Cristiano Castro. E eu, com 5 anos, fui para essa escola, com meu ABCzinho, aprendendo naquele método de antigamente, o beabá, beobó, seacá, seocó, e por aí ia. Muito bem. E olha só, depois de alguns meses, eu aprendi a ler. Eu me lembro o dia que eu aprendi a juntar as sílabas, formar as palavras e depois formar as frases. Por que eu me lembro disso? Porque foi uma coisa tão fascinante que eu e meus primos, meus colegas, saímos da escola gritando pelo caminho, canarana, bananeira, essas coisas, correndo. Na casa do meu avô tinha uma Bíblia. A família, eles eram religiosos, mas não sabiam ler a Bíblia. Então, essa Bíblia ficava numa prateleira lá. De enfeite. De enfeite, de devoção. Era um respeito pelo livro e as crianças não podiam pegar, porque era uma coisa assim, misteriosa. Né? Menina é danado, né? Quando diz que não pode, aí que o menino vai lá Pois quando eu cheguei em casa, peguei o banco, subi em cima da mesa e peguei a Bíblia. E fiquei dentro da rede lendo a Bíblia. Foi o primeiro livro que eu li. Até hoje eu me lembro daquelas imagens do Gênesis, quando Deus ia com Adão, dando nome aos bichos, às plantas e às coisas. Essa imagem marcou muito. As coisas têm nome, Márcio. E os nomes dão identidade às coisas, dão referência às coisas e às pessoas. Eu fiquei muito encantado com isso. E aí também, lendo ali, eu li um livro que me deixou com muito medo. Lá. O primeiro livro? Depois da Bíblia? Não, assim, lendo a Bíblia, teve um livro lá que eu fui lendo e depois eu cheguei num livro que é o Eclesiastes. E mamãe, quando chegou do trabalho, que me viu lá dentro da Bíblia, ela ficou, mas por que você pegou a Bíblia? Eu estou lendo, mamãe. Ela não acreditou que eu tinha aprendido a ler. Aí eu fui ler para ela. Foi aí que ela chorou e disse aquela coisa. Eu vou de levar para Manaus para você estudar, para você ser alguém na vida. Entendeu? Foi dessa maneira. Foi emocionante isso, professor. Agora, olha o que aconteceu. Vai devagar que eu sou chorão, hein? Aí, olha o que aconteceu. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E entre os livros que eu li, estava o Eclesiastes. Imagine uma criança de 6 anos lendo, mas aquilo me chamou a atenção. Não sei por que chamou a atenção, mas me chamou a atenção. Palavras do Mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidades, vaidades, tudo são vaidades. O que ganha o homem com todo o seu trabalho, com que se esforça debaixo do sol. O sol nasce e o sol se põe. Vão-se as gerações, vêm-se as gerações e a vida permanece para sempre.
Todos os rios correm para o mar e, no entanto, o mar jamais se enche. O vento sopra para o norte, vai girando, 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 sempre voltando em seu curso. São cansativas todas as coisas. Aí vem a parte que eu mais gostei. Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer, o tempo de plantar e de colher, o tempo da alegria e da tristeza, da claridade e da escuridão, da guerra e da paz, da semeadura e da colheita, e assim a vida permanece para sempre. Isso me marcou muito, as palavras. E esse menino, com 5, 6 anos, a mãe vem para Manaus para trabalhar, 1 ano depois vai te buscar. Isso. Tu vem estudar aqui. Exatamente. E aí, quando passa na UA, então, na universidade, é o primeiro filho a entrar na universidade? É o primeiro ser dessa família, da família Teles de Menezes, que é a minha família, uma família com mais de 300 pessoas. Eu fui o primeiro a entrar para a universidade. Tanto que eu fui um exemplo, e depois disso meus tios pagaram escola para os filhos em Manacapuru e Manaus para que eles estudassem também, porque tu sabes que o orgulho do pobre é ver o seu filho sabido. É verdade então, mesmo. Mamãe causou uma ciumeira danada na família quando ela me colocou na universidade, porque mamãe era da família, mamãe era mais pobre, né? Porque ainda tinha mais isso, porque veja só, quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai se separou da mamãe. 1 ano? Foi embora. E eu que morava no Purus, tive que ir para casa dos meus avós, porque a mamãe voltou para lá. E eu fui morar, porque naquela época, mãe que não tinha marido e tinha filho, era chamada de vagabunda, né? Voltava para casa dos pais. Da casa dos pais. Então, isso foi muito difícil para mim, porque eu era tratado como bastardo. Professor, mas se pegar a tua história e com a história de milhares de amazonenses que vêm do interior para vencer na capital, e eu lembro quando eu vim de Recreio, papai foi lá comigo no barco, aí ele falou, eu não tenho dinheiro para te dar não, mas eu vou te dar um conselho que vai te ajudar muito. Trata bem todo mundo que tu vê pela frente, porque alguém desse pessoal vai abrir as portas para ti. Isso é verdade. E eu sempre falo, agora há pouco eu estava comentando, eu tenho, não é uma obrigação, eu tenho um dever, não sei, eu acho que eu absorvi isso. Eu tenho um caráter de tratar todo mundo bem, porque eu tenho a sensação que o meu pai está todo tempo me lembrando, porque, assim, o que eu tenho hoje, o que eu consegui, aonde eu trabalhei, foi porque eu segui o conselho dele. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, ninguém vence na vida sozinho. Tem muita gente arrogante que acha que é o senhor do mundo, o dono das coisas, o dono da verdade, que se basta sozinho. É mentira. Ninguém vence sozinho. Ninguém. A gente vence porque ao longo da vida nós encontramos pessoas que nos deram a mão, que nos orientaram, que deram um conselho, como teu pai te deu esse conselho. Eu não seria o que eu sou se eu não tivesse tido essa minha mãe. Se eu não tivesse tido meu avô. Ela lhe viu entrar na academia, ela lhe viu escrever livro. Ela acompanha a minha vida. Mamãe, Márcio, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mamãe, na verdade, eu fui uma espécie de marido da minha mãe. Porque mamãe teve outros filhos depois e eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar a mamãe a criar meus irmãos. Ela ainda é viva? Ela ainda é viva. Então, ela tem quantos anos? Ela tem 83 anos. Então, assim, ela cuidou de mim e hoje eu cuido da minha mãe. E mamãe foi minha grande conselheira sempre e acompanhou a minha vida, me ajudou. Para você ter uma ideia, essa mulher, ela sacrificou a vida dela pelos filhos. Cara, mas é muito... Imagina, eu fico... Para você que está acompanhando a gente, imagina, a mãe mora no interior, diz, meu filho, aguenta um pouquinho que eu vou lá em Manaus trabalhar e vou vir te buscar para estudar, porque eu ouvi tu lendo. E hoje ela olha, tu é membro da Academia Amazonense de Letras, tu é presidente do Conselho Municipal de Cultura. Tu troca essa ideia com ela de mamãe, olha o que tu fez. Não, a gente conversa muito e... O que ela pensa disso, desse resultado? Ela não consegue entender muito bem essas coisas, assim, porque é uma mulher muito simples, ela não consegue mensurar o que isso significa do ponto de vista social. A única coisa que ela se alegra,
que é o grande orgulho dela, que ela se esforçou muito para que todos os filhos estudassem. E eu sou muito grato a ela. Eu agradeço a ela toda semana, quando a gente se fala, quando ela fala, porque quando eu vou ajudá-la, ela diz, muito obrigado, meu filho. Eu digo, eu que lhe digo muito obrigado. Entendeu? A mamãe dizia para mim assim, eu não quero saber se tu vai ser pobre, se tu vai ser rico, eu só quero saber se tu tá bem. Não tem essa conversa? Eu só quero saber se tu tá bem, porque tu estando bem, eu me sinto bem também. Então é isso. Então é essa minha história. E foi essa mulher que é a grande responsável pelo que eu sou. Professor, como é o nome dela? É Dona Celina. Dona Celina, um beijão pra senhora, muita saúde. Ó, parabéns, viu? Rapaz bonito, inteligente. Professor, eu queria falar de um assunto agora muito importante. Acabou de acontecer em Manaus não sei, inauguração do cemitério. Me lembra muito aquele, o Bem Amado em Paraguaçu. Povo de Sucupira, vamos inaugurar o cemitério. Pois é. Inaugurou o primeiro cemitério indígena dos povos originários. Eu acho isso tão bonito, essa palavra, povos originários. E é o primeiro do Brasil. Foi uma sugestão sua para o prefeito, porque convencer o prefeito a fazer um cemitério voltado para os povos indígenas foi um trabalho bem legal, porque assim, não existia antes, não existe no Brasil, então fica aqui o nosso registro. Parabéns aí ao prefeito Davi Almeida, que aceitou essa sugestão. Olha, Márcio, foi bom você ter falado disso. Porque é a oportunidade que a gente tem de esclarecer muita coisa e até educar também, né? Porque a gente precisa estar sempre aprendendo, se educando, né? se elevando no sentido de compreender melhor as coisas. Manaus, Márcio, quando ela surge no século XVII, ela surge num lugar que era habitado por indígenas. Aqui, nesta cidade, ali no centro histórico, moravam índios de origem Passé, Baniwa, Tarumã, índios Manaus e Barés. Você fala antes da colonização. Exatamente. Quando os portugueses começam a construir ali o forte, as primeiras edificações, esses povos estavam aqui. E naquela região ali onde é o centro histórico, no Iapetec, ali na antiga prefeitura, aquilo era um grande cemitério indígena, era um lugar sagrado. Eles construíram as edificações sobre o cemitério. Sobre o cemitério. Nossa! Muito bem. E nesses 353 anos de existência, essa história, essa memória, Márcio, ficou esquecida e silenciada. Ano passado, quando nós assumimos lá o Conselho de Cultura e o Alonso assumiu a Manaus Cult, nós fomos procurados por um grupo de indígenas, porque a praça era tomada pelo tráfico, prostituição, as pessoas defecavam lá, faziam sexo à luz do dia, em cima do cemitério, em cima dos mortos, dos nossos antepassados. Imagine se isso acontecesse num cemitério judaico, num cemitério árabe. Eles matariam essas pessoas. Então, esse grupo de indígenas, liderado pelo João Paulo Tucano, lá do Centro de Medicina Indígena, eu estava lá num restaurante ali, no Alô Café, do Marcolino, eles me viram entrar, e eles estavam reunidos, aí eu ouvi o João Paulo dizer assim, esse aí agora é o grande chefe. Porque o conselho funcionava lá. Eu fiquei incomodado, esse negócio de grande chefe. Aí eu fui lá falar com eles. Aí eu disse, mas quem é o grande chefe? É o senhor. E nós queremos fazer um pedido ao senhor. Aqui nessa praça estão enterrados os nossos ancestrais. E as pessoas estão fazendo necessidades aí, desrespeitando o nosso território sagrado. Eu quero que você nos ajude a resolver isso. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, eu me emociono com isso, entendeu? Mas é muito forte mesmo, porque, professor. Cara, é a nossa origem. As pessoas que deram origem a essa cidade, cara, que nós vivemos hoje. E não tem nenhuma placa que diga. Agora tem. É que eu vou chegar. Rapaz, eu fui incomodado com aquilo. Fui lá com o Alonso, vamos lá com o prefeito, para você ver, né? Tudo é o diálogo. Essa era uma pauta que ninguém dava importância. O Alonso, na hora, encampou.
Falamos lá com o prefeito disse, podem fazer. Aí nós criamos um projeto chamado Memorial da Aldeia Indígena de Manaus. Começamos um trabalho de ocupação da praça, porque a praça estava ocupada pelo tráfico, ninguém entrava naquela praça. Eles andavam armados na praça, mataram 2 pessoas lá em menos de 3 meses. Começamos com a atividade, fomos resgatando, chamamos a Guarda Municipal, o trabalho do pessoal da Semasc, a Graça Prola ajudando e tal, fomos afastando. O Sabá Reis foi muito importante, limpou a praça, ajardinou e ocupamos a praça com atividades culturais. Hoje a praça lá tem atividades, as pessoas circulam, virou um cenário de fotografia, de cinema. E quando foi no dia 19 de abril do ano passado, o prefeito inaugurou lá o Memorial da Aldeia Indígena de Manaus, reconhecendo aquele lugar como um lugar da nossa ancestralidade, fincando uma imensa placa lá, explicando para a população o que é aquilo ali. E desde lá nós não permitimos mais que as pessoas desrespeitassem os ancestrais do povo de Manaus que está enterrado ali. Que gesto legal isso. Entendeu? E os indígenas estão lá conosco, junto com a Copime, com a Marcivana e o Ludmar. E, aliás, eu já convidei o Ludmar, ele vai vir aqui com a gente. Eu fiquei feliz da vida porque ele aceitou. E olha o que aconteceu, aí vem o melhor. Quando nós, nesse dia lá da inauguração, foi uma festa, os indígenas ficaram muito felizes, nós encontramos o prefeito e o Sabá, que estavam lá fazendo a nova etapa do cemitério. Eu disse, Sabá, os indígenas de Manaus, eles são enterrados anonimamente nesses cemitérios. Nós estamos inaugurando aqui esse memorial para celebrar o passado, um cemitério que está no passado, que é a memória. Vamos criar um cemitério novo para os indígenas, para eles reunirem lá. Aí a placa. A placa, exatamente essa placa. Fica na praça mesmo. Essa placa está em inglês, português e Nhangatu. Olha que legal. Dizendo o que é isso. Ô, professor, que legal isso. Que legal. Lá. Muito bem. E aí, olha que coisa linda. Um ano depois dessa conversa com o Sabá foi até o prefeito para pedir ali a orientação e a autorização para fazer o cemitério indígena. E, rapaz, aí quando foi um dia, o Sabá me telefona. Professor, vem aqui no cemitério. Eu levei o Ludmar, levei a Marcivana. Chegamos lá e ele disse, olha, aqui será o cemitério indígena. Eu disse, pô, Sabá, isso é um gesto que tu não imagina o alcance disso. Fomos embora, era só o espaço. Quando foi 8 meses depois, ele chama a gente lá um dia. Fomos lá, novamente com os indígenas. Chegamos lá, o Sabá tinha feito 5 módulos iniciais, que é o cemitério indígena, na entrada. Olha que bacana. Fica onde, professor? Lá no cemitério Tarumã. Tá. Quando foi, agora, dia 19, o prefeito foi lá inaugurar o cemitério indígena, que não é um cemitério, é um museu, porque os indígenas grafitaram as paredes com temas alusivos à mitologia indígena, ao grafismo indígena. E Manaus ganhou não só um cemitério indígena, Manaus ganhou o primeiro museu a céu aberto. Caramba, foi 2 coisas logo de uma vez. Exatamente. Agora o melhor vem aí, porque o prefeito não só acolheu essa causa indígena, lá no passado, 19 de abril do ano passado, criando o memorial, como agora, pediu perdão aos povos indígenas nessa ocasião. Quando foi agora dia 19, ele assumiu como pauta de governo a causa indígena. E já anunciou o seguinte, vai construir 2 malocas lá no cemitério, 2 ocas, uma oca da vida, para falar da história dos indígenas, a oca da morte, para que quando os indígenas forem enterrados lá, esse lugar seja lugar da celebração de passagem dos seus mortos. E anunciou o asfaltamento, Parque das Tribos, isso aqui é o cemitério, olha. Cemitério Indígena de Manaus, Iane, Ambiratá, Rendaua, Baraupé, que é o cemitério onde estão os nossos mortos. Entendeu? Nossa, então, isso é muito forte. E a importância desse cemitério, porque Manaus... Olha só, o Amazonas, é todo grafitado, olha. Isso aí são os artistas indígenas que fizeram, o Márcio. Muito legal, porque assim, como eu estava falando,
A Manaus tem essa referência, né? Exatamente. A Amazônia tem essa referência dos índios. E não tinha algo que dissesse assim, nós respeitamos os índios, né? Exatamente. Olha só, todo esse trabalho que está sendo feito, mas está resultando numa coisa. No reconhecimento dessas populações, no reconhecimento da nossa ancestralidade indígena. E o mais importante, as pessoas estão começando a perceber que é exatamente isso que faz de nós seres diferentes. É a nossa singularidade. Essa história mágica, mitológica, ancestral, é a nossa singularidade. E qual é o nosso propósito com isso? Educar, para que não tenha mais preconceito, para que tenha acolhimento, para que tenha respeito e, principalmente, para que nós aprendamos a respeitar a nossa história, nosso passado. E ninguém mais se envergonhe de ser índio, porque antigamente, quando você falava é índio, era para ofender. Então, hoje, é importante que a gente se reconheça como indígenas, que a gente não tenha vergonha disso, porque é isso que é o diferente, é isso que isso é a nossa singularidade, rapaz. Nós temos aqui na Amazônia, essas populações, uma história milenar. Essa população tem uma mitologia riquíssima, tão importante como a mitologia grega. Tem cultura, tem religiosidade, tem espiritualidade. Nós temos muito. Tem arte. Né? Tem arte, tem medicina indígena, tradicional, que eles aprenderam lá convivendo com a floresta. Nós precisamos, na verdade, assumir isso, Márcio. Assumir isso. Nós temos muito a aprender com os indígenas. Aprender a respeitar a natureza, a respeitar os rios, a floresta, os bichos. A se respeitar. Eu estou numa campanha que não é política, mas uma campanha, e eu venho falando nas redes sociais, que está na hora da gente olhar para dentro da nossa casa. Exatamente. Com todo respeito aos estados, a questão não é essa. A questão é que nós precisamos, e eu estou usando mais o digital para isso, com a audiência que eu tenho, de reconhecer, de dar mais like na vida das pessoas que trabalham aqui, que valorizam aqui, dar mais like na nossa cultura, na nossa comida, dar mais like nas nossas frutas, nas nossas religiões, Enfim, está na hora da gente olhar mais para a nossa casa, para dentro, parar mais de achar... Não sei, professor, me corrija, mas eu acho que nós somos um pouco daquela sociedade europeia que dizia, vou mandar lavar minha roupa lá na Europa, que aqui não presta, aqui não serve. Nós temos que parar e olhar para dentro da casa e falar assim, aqui presta, aqui serve, aqui nós amamos esse lugar e é preciso... Eu faço de tudo, meu Deus, para trazer pessoas, para dizer para o mundo que, olha só, é nosso, é Amazonas isso aqui. A nossa casa... E a gente precisa fazer mais. Márcio, é por isso que a gente está fazendo esse trabalho de acolhimento, eu vejo isso como... de valorização, de reconhecimento. Márcio, a nossa casa é bonita. É linda. A nossa terra é bonita. Quem é que vive em qualquer lugar do mundo num lugar como esse? Na beira de um rio como esse, numa floresta como essa, com uma mitologia como essa, com essa várzea fertilíssima. Um tucumã, o tucumã. Onde é que você tem os peixes que você tem aqui na Amazônia? Onde é que o cara encontra uma ova de jaraqui igual daqui? Pois é. Enfim, então a gente precisa prestar mais atenção nessas coisas. Valorizar esse lugar que nós vivemos. E mais do que isso, não só isso. Transformar isso em resultados que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Porque nós vivemos em cima de uma mina. Uma mina, meu amigo. E nós não conseguimos transformar isso em recursos, em melhorias para a população. E a gente fica vítima da história da Zona Franca, exatamente. Que se vai embora, não vai. Tem que mudar isso. A natureza aqui, o turismo, tem condições de se transformar num potencial econômico muito mais significativo do que é a Zona Franca. Nós temos exemplos de inúmeros países que vivem de quê, Márcio? Do turismo. E não tem o que nós temos. O Egito vive do turismo. O que é que tem? As pirâmides, tem lá o deserto, aquilo lá. Aquilo não é nada diante do que nós temos. A França vive do turismo cultural também. Nós também temos aqui um patrimônio histórico que é importante, mas nós temos um patrimônio muito mais bonito e muito mais belo,
que é o patrimônio natural e imaterial, essas culturas que precisam ser valorizadas. Então, nós não percebemos. Imagina, Márcio, é uma coisa que me deixa um pouco impaciente. Eu já estou. Nesses anos todos, Márcio, nesses anos todos, nós arrecadamos bilhões em impostos, recebemos aportes de recursos. Márcio, nós não conseguimos estruturar o turismo no estado do Amazonas. E atualmente... olha o prejuízo, Márcio, que isso significou. Agora, estamos lá nessa luta. O Alonso, da Manaus Cult, o prefeito, tentando criar esse projeto Novo Centro para revitalizar, para criar condições para o turismo. Você viaja por aí, São Paulo é um exemplo, o centro antigo está sendo... virou uma atração turística, Exatamente. onde a gente vai para um barzinho legal, para um restaurante bacana. Exatamente. O artesanato indígena, o artesanato popular, que precisa ser potencializado, o artesanato mais fino, a biojoias, a cultura. Meu amigo, nós estamos perdendo dinheiro, Márcio. E muito. Aí vem o pessoal de fora, né? As grandes marcas, não vou citar nomes, mas pegam a nossa biodiversidade, cria um produto que passa na cara da gente na hora do intervalo do jornal na Globo. Fulana de tal, com produtos da Amazônia. Eu disse, peraí, parou. O cara está jogando na minha cara. Presta atenção, Márcio, olha só. Nós temos aqui as frutas. Nós não criamos uma indústria para gerar produtos. Onde é que se come um creme mais gostoso que o creme de araçaboi, o creme de cupuaçu? Onde é, meu amigo? Em lugar nenhum do mundo. Nós não conseguimos criar indústrias aqui. Nós temos aqui as plantas medicinais. No início do século passado, o Alfredo da Mata escreveu um livro chamado Flora Médica Brasiliense. No início do século passado, em que ele identificou o potencial medicinal das plantas da Amazônia. Nós fomos incompetentes, incapazes para criar aqui uma indústria farmacêutica. A andiroba serve para tanta coisa. Eu cresci com a vovó passando andiroba. Né? Nós fomos incapazes. Nós temos as essências que são usadas do pau rosa, que é usada pela Chanel, pela perfumaria, a indústria cosmética internacional. Nós temos produtos da terra que são usados hoje pela indústria nacional e nós não criamos nada aqui. Para quem não sabe, a galerinha nova aí, dessa geração que está chegando, o pau rosa que o professor está citando foi usado pela Marilyn Monroe, num perfume chamado Number 5. Ela adorava esse perfume, era o perfume preferido dela. Feito com o quê? O pau rosa aqui da Amazônia. Ou seja, se a Marilyn Monroe desse uma cheirada em mim, um caboclo original da Amazônia, ela se apaixonava. Então, nós temos muita coisa legal, só que, infelizmente, nós não aproveitamos isso como o professor vem falando. Exatamente. Então, precisa ver isso que você está falando, né? Isso que você está falando da importância de valorizar a terra. A gente precisa valorizar, a gente precisa cuidar. Porque a nossa casa é bonita e é uma casa com imenso potencial. E precisa ter um comprometimento. Os gestores, a elite intelectual, a elite política, precisa, vamos dizer assim, encarar isso tudo com mais responsabilidade e com mais seriedade. Não basta só ficar falando. Hoje a gente perde muito tempo nesses conflitos políticos, nesses extremismos, um tentando ali destruir o outro, quando a gente deveria focar nas coisas positivas, nos projetos positivos. Porque quando quer, resolve, exato, né? Está aí a prova disso, cemitério indígena. Exato, eleger, a gente precisa eleger e brigar por isso. Colocar o projeto debaixo do braço e ir lá defender isso. Olha aqui, o Centro de Biotecnologia até hoje, ele não foi... Vamos dizer assim, ele não se concluiu, ele não se efetivou na sua, vamos dizer assim, na sua inteireza. Podia cumprir um papel importante. Podia ser referência mundial. Né? A ciência aqui tinha que ter avançado. E olha, Márcio, é bom lembrar que nós já vivemos um desastre nesse aspecto. Final do século XIX, início do século XX, Manaus se tornou uma cidade riquíssima, a Amazônia inteira, por causa da borracha. Nós perdemos a borracha. Nós perdemos a borracha, meu amigo. Que só dava aqui, né? Nós permitimos que as sementes fossem contrabandeadas para a Inglaterra, pelo Wickham, e eles lá adaptaram, trabalharam essas sementes
e plantaram lá no Oriente, na Malásia, Sri Lanka, e deslocaram a economia da borracha da Amazônia lá para a Ásia e levou a Amazônia à ruína. Por que isso aconteceu? Aconteceu da mesma forma como está acontecendo hoje em relação à Zona Franca. Por falta de comprometimento das elites políticas da época, das elites econômicas e intelectuais, por falta de responsabilidade, por falta de cuidado, não se anteciparam em melhorar as plantações de borracha aqui na Amazônia, aprimorar esse processo, para que nós pudéssemos também produzir em escala, como eles passaram a produzir lá na Ásia. E nós perdemos, Márcio, esse processo. Olha o atraso. Em 30 anos, quando começou no final do século XIX e a primeira década do século XX, nesse período de 20, 30 anos, o que nós vivemos na Amazônia? Um processo de desenvolvimento inimaginável. Belém prosperou, Manaus prosperou, olha, está até hoje aí os prédios, a urbanização, bonde, luz elétrica e até os excessos a que você se referiu. Manaus tinha conexão direta com quem? Com a Europa. O que tu falaste, que essa coisa que um pouco... Da lenda aí, de que mandar lavar roupa lá, os barões da borracha rasgando dinheiro. É um pouco de lenda isso. Mas era para contar o tamanho da riqueza deles. Riqueza. E havia também os excessos, porque tu sabes que a riqueza gera excessos também. Mas olha o prejuízo que nós tivemos. Rapaz, nós tivemos a primeira universidade do Brasil aqui. De direito, né? Entendeu? A Universidade de Manaus, com vários cursos. Vários cursos, não é só de direito não, de engenharia e tudo, de enfermagem, por aí vai. Professor. Muito bem. Olha o que aconteceu. Com o declínio da borracha, a universidade terminou perdendo a universidade. Antes da gente terminar esse papo, porque o professor ele é aquele amigo que eu gostaria de pegar um x-caboquinho e a gente batendo um papo até dizer chega, porque é muita informação pra gente, informações assim importantíssimas de ouvir. E eu estou aqui, minha cabeça fica... Por que Manaus, desculpa a minha sinceridade, eu posso falar, por que Manaus a gente tem uma sensação de quando cria algo, o cara diz, rapaz, isso daí daqui uns 6 meses acaba. Ah, isso daqui uns 6 meses ninguém liga mais. Alguém me falou, na antropologia lá da vida, que isso é já um resultado de como nós éramos, da riqueza, aliás, da burguesia da época da borracha, que tinha esse costume de curtir muito e descartar aquilo. Você não acredita nisso? Eu não sei. Porque Manaus tem umas coisas que começam... Eu lembro quando eu cheguei em Manaus, com 15 anos, Manaus parecia Miami, era tudo de neon ali no centro, tinha umas coisas de neon, era lindo ali à noite. E aí parece que aquilo foi... morrendo. Eu não sei, eu penso que isso talvez seja associado a esse processo da própria inconstância do processo econômico e histórico regional. Eu acho que isso está muito ligado, por exemplo, a esse período do Fausto da borracha, que parecia que ia ser uma coisa durável e, de repente, de uma hora para outra, tudo ruiu. Entendeu? 1910, 1912, ali esse período, começa o declínio e foi muito rápido a decadência. Os financiadores se mudaram lá para a Ásia e aqui os seringais ficaram abandonados. Tipo, desanimou o que veio depois, é isso? Caímos num período de declínio mesmo, a queda mesmo daquele período. Então, os caras foram embora. Então, acho que isso gerou essa sensação de que as coisas começam e elas terminam muito rápido, elas não têm continuidade, elas não têm consequência. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Talvez, não sei... Porque quando aconteceu a quebra ali, a decadência mesmo, a queda, foi muito rápido, Márcio. Muito rápido. A cidade perdeu toda aquela vitalidade que tinha, porque era muita riqueza, era gente do mundo inteiro vindo para cá. Nós tínhamos comunidades aqui, alemães, inglesas, italianas, vivendo aqui. No período áureo aqui daquela história da Zona Franca bombando, que o centro ficava uma loucura, a galera comprando videocassete, indo embora. Diz que não era 1% do que era na época da borracha. Não, olha só o que acontece. Falaste da Zona Franca, a mesma coisa. A Zona Franca veio, aquela coisa que parecia que ia ser a redenção, prosperidade.
e depois começaram os problemas, e essa insegurança, essa incerteza e tal, acaba, não acaba. Acho que tudo isso termina reforçando essa ideia de que as coisas aqui não duram, de que as coisas são efêmeras, de que tudo começa, mas termina muito rápido, elas não são duradouras. Talvez, eu não tenho uma explicação, evidentemente, vamos dizer assim, definitiva. É uma percepção, eu imagino que esteja muito associada a essas coisas estão associadas muito a esse processo da própria inconstância da nossa historicidade econômica e cultural, talvez. Né? Professor, eu quero muito te agradecer por ter aceitado aqui o nosso convite para vir bater esse papo aqui na nossa merenda. E antes de o senhor ir embora, diante de que nós já falamos da sua história, como é que o senhor vê o futuro da nossa terra? Olha, eu tenho, assim, hoje a compreensão, Márcio, de que a vida é fruto do que nós fazemos. Existem pessoas que ficam sempre só reclamando e lamentando pelo que é, pelo que não foi. Eu não me ligo a esse tipo de visão. Eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem que construir o futuro que nós desejamos. E eu também não sou pessimista. Eu acho que a gente vai conseguir, com trabalho, com isso que você está falando, com consciência, aprendendo a amar essa terra, valorizando, falando bem da nossa terra. Tem gente que fala mal da nossa terra, entendeu? Gente, daqui. Exato, fala mal da nossa terra. Nossa terra é boa, nossa terra é rica. Entendeu? O problema não é a nossa terra. O problema são as pessoas que têm nas mãos a responsabilidade de fazer dela algo melhor e não fazem. Mas hoje, felizmente, eu percebo que está surgindo uma compreensão, um senso de responsabilidade e muita gente valorizando como você, falando bem, colocando para cima e trabalhando para mudar essa história. Eu, por exemplo, estou aproveitando essa oportunidade que eu tive de estar ali no Conselho, de ajudar o prefeito nesse esforço que ele vem fazendo para tentar mudar um pouco esse processo da cidade de Manaus. Melhorar a questão do patrimônio histórico, fazer dessa cidade uma cidade melhor, criar oportunidades. Eu estou muito empenhado nisso, eu quero muito ajudar e estou trabalhando para isso. Então, eu tenho muita esperança que a gente venha a conseguir, por conta até das dificuldades, que a gente venha a conseguir reverter essa situação e criar, vamos dizer assim, um processo econômico que seja alternativo à Zona Franca de Manaus, para que a gente não viva eternamente nessa insegurança e nesse sentimento de que aqui nada vai dar certo, tudo vai se acabar, entendeu? Nós precisamos criar uma alternativa econômica que seja duradoura e que esteja fundada nas nossas potencialidades. E, nesse aspecto, eu acho que a cultura, a indústria criativa é um caminho, porque nós temos muitos artistas, nós temos um potencial muito grande. Acho que o turismo sabe, Márcio? Eu acho que o turismo a maior saída. Eu acho que o turismo é que vai ser o novo polo industrial de Manaus, entendeu? Em termos de renda, em termos de oportunidades, em termos de potencialidades. Agora, precisamos trabalhar. Então, eu não encaro assim de uma maneira ufanista, mas eu sou muito otimista, porque eu acredito muito na força do trabalho, eu acredito muito na força da ação e acredito muito na esperança, no sonho, entendeu? E eu não me entrego, e eu preciso sonhar, porque se eu não sonhar, eu vou cair na tristeza, eu vou cair na desesperança, e isso não leva a nada, né? Poxa, vem livro novo aí? Vem sim. Dá spoiler? Eu estou preparando aí para o segundo semestre um novo livro de poesia que eu deveria lançar no segundo semestre. O livro do professor você encontra na Amazon. Também tem outra plataforma? Tem na Amazon e tem também no site da Editora Valer.
Nós nem falamos da saudosa Valer. Pois é. A Valer, eu ia para lá comprar livro. Vale destacar, mas que a livraria, ela fechou, mas a editora, Continua. o Isaac, que está lá no comando, junto com a professora Neisa, eles continuam. Eles estão lá agora, inclusive, numa fase nova, tentando retomar os projetos, as publicações. Olha que legal. Encontra no site, tem editora No site, Valer? exatamente. No site Então da tá Valer. aí, fica a dica. Eu quero dizer muito obrigado, de coração mesmo. Eu sou seu fã. Eu acho o teu trabalho extraordinário. Te acho um cara muito sério, focado no sentido de ser um cara responsável, ama este lugar. E eu vejo em você pessoas que o Amazonas precisava ter mais gente como você. Porque são pessoas que amam, utilizam você usa toda a sua sabedoria em prol da nossa região. Isso é muito legal. Parabéns, professor. Muito Márcio, obrigado mesmo. Eu te agradeço muito. A tua história é linda. E as pessoas do interior que acham que tudo é distante, que é difícil, eu vim de Tefé, professor veio de Anuri. E olha, é bom você falar disso porque as pessoas não sabem, mas os grandes intelectuais, ou uma parte dos grandes intelectuais do Amazonas, são todos do interior. Olha que legal. Thiago de Mello, de Barreirinha. É mesmo. Alencar e Silva, lá de Fonte Boa. Francisco Vasconcelos é de Quari. Erasmo Linhares. Será que é porque a Grande gente se Álvaro lasca Maia, tanto? de Humaitá. Será que a gente se lasca tanto na vida para vencer, aí a gente fica meio poeta? Não, é que a vida, mas quem vive muito termina tendo muita coisa para dizer, para contar, né? É verdade. Então eu quero terminar aqui, quero lhe dar um presente e às pessoas que acompanham aqui o teu podcast, eu quero terminar aqui com um poema meu. Eu já ia pedindo, ainda bem que tu saiu na frente. É um dos meus poemas, que é um dos mais conhecidos, que se chama, já que a gente está falando dessa coisa do bem, das coisas positivas, se chama Canção da Esperança. Canção da Esperança foi recente? Não, ele já é um pouco antigo. Então manda aí, professor. Então eu dedico esse poema aqui neste momento a você. Obrigado. E às pessoas que te acompanham. E diz assim: neste tempo desolado, de sonhos subtraídos e utopias amortalhadas, ergo este canto para celebrar a esperança entresonhada. Neste tempo de partos sem flores, de silêncio e de almas violadas, ergo este canto para celebrar a semente que arde em luz. Neste tempo de vidas fraturadas, de olhos imantados e corações ressecados, ergo este canto para celebrar a inocência e o brilho da infância. Neste tempo de morte e de sombras, de guerras e de campos devastados, ergo este canto para celebrar a vida e os que tombam pela liberdade. Contra toda desesperança, contra toda cegueira e emudecimento, contra toda indiferença. Ergo este canto para celebrar amanhã os rios, as florestas e seus enigmas. Ergo este canto para celebrar os pássaros, suas cores e cantos, as flores, o ser humano e a utopia, e também os olhos da amada. É para vós este canto de esperança, que mesmo sendo pranto, se eleva como música luminosa. É para vós este canto de exaltação, que floresça em vossos olhos, que se faça verdade em vossas bocas e nasça como verdade em nossas vidas. Aê, professor! Muito obrigado! Obrigado de coração. Isso aí mexe muito comigo, viu? Vou deixar registrado, senhoras e senhores, eu tive o prazer de conversar com o imortal. Meu querido Tenório Teles, eu espero te encontrar no próximo Lezeira Podcast com mais um convidado extraordinário como ele. Obrigado, viu? Eu que te Obrigadão. agradeço. Eu que te agradeço. Uhul! Boa sorte.
Tchau, gente. Até o próximo. Valeu.